bispa, com o pastor Sebastião. Você vai direto ao trono de Deus e diz: Senhor, pequei contra o Senhor, eu pus os olhos onde não era para pôr. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão e diga assim: para eu ser curado das emoções, além dos pecados não confessados, eu preciso não me envolver com as trevas. Crente que está dentro da igreja, mas ainda tem ligação a coisas das trevas. Eu vou ler o texto, Mateus 12, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 43, que vai nos dizer assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, capeta falando, ó, voltarei para minha casa, da onde eu saí. E tendo voltado, se ele encontrar a casa vazia, ele entra. Então, ele entra sozinho? Não. A Bíblia diz que ele volta com mais 7. E aquela casa passa a ser habitada, melhor dizendo, por 8. O demônio que agia lá e traz mais 7. Quem está aí, diga glória a Deus. Quando eu quero cura na alma, porque tem uns crentes que você não pode falar algumas coisas para eles, né? Não, porque eu bebo socialmente, porque eu fumo socialmente. Irmão, isso é envolvimento com treva. E esse envolvimento, talvez você cortou, mas o seu pai fazia lá, sua mãe fazia lá. Os demônios estão procurando uma casa vazia de dentro da linhagem da família para voltar do lado de novo. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu ouvi um testemunho terrível. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. O rapaz disse que bebia socialmente, e aí guardava lá as bebidas. Não trago transtorno para ninguém. Estou na igreja e bebendo socialmente. E bebia de vez em quando, mas as bebidas estavam lá. Ele estava envolto ao mundo das trevas. Ele não estava em trevas, mas estava cercado de coisas que ele fazia outrora. E houve um tempo que ele não estava mais bebendo socialmente. E um belo dia, a filha dele chega diante dele, uma criança embriagada. Por quê? Porque o demônio que agia fazendo ele beber lá atrás saiu dele, mas estava procurando outro para dar sequência ao mundo da bebedeira. Achou a filha, porque a filha andava na casa e cada canto tinha um litro de cachaça. Não tenha envolvimento com as trevas. Por quê? Se eu perguntar aqui para cada um que teve envolvimento com as trevas, ai Deus que livre, quem fumava, quem bebia, quem roubava, quem mentia, se você tem envolvimento com gente ainda desse nível, você não foi curado nas emoções. E isso, mesmo a gente sendo liberto, traz em nós sequelas. Quem usou droga vem para a igreja e fica com excesso durante muitos anos. Tem gente que o excesso nem sai. Ele está conversando assim, ó, ele cheirou tanto que destruiu parte das suas narinas. Talvez a pessoa veja um culto de prostituição, prostituiu tanto
que a sequela é um HIV. Aí como é que eu me entrego a Jesus e deixo pontos de contato abertos no mundo espiritual? Porque tem uns crentes que lidam com fogo. Tem gente que o envolvimento dele era com prostituição. Então tudo aquilo que é caminho de prostituição, que está envolto a mim, pode se tornar um ponto de contato. Eu posso abrir uma janela e o adversário vir, não ele que habitava, talvez lá na geração dos meus, talvez não habitou em mim. É isso que eu quero que você entenda. Talvez não atuou na sua vida, atuou lá nos seus antepassados, mas o adversário está procurando alguém para entrar, está caçando a casa. E se ele achar a casa vazia, sem a presença de Jesus e do Espírito Santo, ele entra e leva mais 7. Aí traz a nós sequelas. Muitos dos nossos familiares podem ter tido envolvimento com traições, com bebedice, com mentira, com espiritismo, assassinato, homicídio. O que Jesus está querendo nos ensinar? Se você for curado, você vai se tornar um instrumento para curar outro. Como é que alguém vai falar para o outro largar bebida se ele nunca bebeu? É muito mais difícil. Agora, quando você passa na pele ou passou o processo, está aqui o pastor Sebastião, exemplo para nós nesse sentido de libertação na vida de bebedice. Quantas vezes você tem com ele e dizia para mim, muitas vezes eu saía de casa e acordava dentro da cadeia. Ele não sabia, ele não via, não sabia como chegava lá. Só que o adversário, que muitas vezes tentou fazer isso com ele, vai tentar dar sequência na vida dos filhos. Nós precisamos entender isso no mundo espiritual. Precisamos entender de forma clara. Quem está aí, diga glória a Deus. E aí, se eu passo por esse processo e sou curado nas emoções, eu vou ter estrutura emocional sarado. Porque quem pode um cego guiar outro cego? Não. Pode um enfermo curar outro enfermo? Não. Agora, se Jesus te curar no processo que você está passando, você vai ser instrumento para curar outros. Esses dias eu estava no casamento do nosso querido pastor Alex e conheci um amigo naquele momento. Nós começamos a conversar, fizemos uma aliança, um presbítero da Presbiteriana Renovada, e ele começou a me perguntar algumas coisas e chegou no assunto do saudoso missionário. E aí quando ele tocou no assunto, nós conversamos e ele começou a chorar e falou assim para mim: que estrutura é essa que o senhor tem? Eu disse para ele: filho, eu sempre fiz o que eu pude fazer pelo meu filho. O que eu pude fazer para ele em vida, eu fiz. O processo árduo, eu estava lá. Eu nunca fugi do processo. Eu nunca fugi da enfermidade. E aí ele começou a encher o olho d'água. A bispa me deu um toque para que eu cessasse ali. Cessei. E o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração naquele dia. Para ele é algo surreal, fora da curva. Por quê? Porque existe nele uma ferida ainda aberta. Existe ainda uma machucadura de perda nas emoções dele.
E ele explicou naquele dia. Enquanto você não é curado, você não tem de Deus para curar ninguém. Hoje eu entendo todo o processo. Hoje eu entendo o que foi necessário. Hoje eu entendo porque esses dias o Senhor me levou para orar com o canceroso na cama, presidente de uma obra. Quando eu cheguei lá, e ele falou, é o pastor que eu digo, Senhor. Só que o Senhor nos curou nas emoções. Eu dizia para minha irmã e para meu pai, eu nunca fugi do momento que as minhas emoções foram feridas, concernente ao meu filho que partiu. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes você foge do problema, ou da situação, ou da circunstância que dilacerou a sua alma, e você precisa enfrentar. Quem está aí, diga glória a Deus. O Senhor diz isso com muita normalidade. Eu vejo os vídeos saudosos com muita tranquilidade. Tem gente que não consegue ver. Eu sento, e o que ficou? As lembranças, a memória e a saudade. Ele já foi, ele já partiu. Quem está aí, diga glória a Deus. Se eu não tivesse sido sarado, eu poderia estar desviado, eu poderia estar numa depressão, e nem sei qual nível. Porque eu dizia para minha irmã, Ana, você perdeu a mãe, eu perdi a mãe e o Gabriel. E talvez tem hora que Deus está dizendo para você, se você não deixar eu te curar, você nunca vai ser canal para curar ninguém. Apóstolo, eu não quero curar ninguém. Aí você vai viver com essa ferida. Por quê? Porque ela não é curada. Você precisa deixar o Senhor tratar você. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão e diga, não se envolva com as trevas. A fraqueza do indivíduo é mulher. Para que o cara vai ficar rodeando lá? A fraqueza é busca mundana. Porque eu fui no ex-dançar, busca. Ela fica aqui, ó. A batalha da busca é na mente. Não tem problema escutar, não, mas nada é crente. Vira uma batalha na mente. Ponto de contato, eu deixei um ponto de contato aberto. Aí a pessoa usava droga, acha que está forte, vai para o ambiente que todo mundo fuma. Está lá fumando o dia inteiro, bebendo, quando a pessoa cai. Por quê? Porque ela abriu uma porta de contato, ela não estava pronta, ela não estava curada para aquilo. Quem está aí, diga glória a Deus. Não brinque com as trevas. O diabo não brinca de ser diabo, irmão. O diabo